Olá, alunos e alunas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós trabalhamos com a função C com respostas de cálculo na função. Hoje, nós trabalharemos a função C, só que num formato aninhada. Ou seja, primeiramente, sabemos que a função C ela pode ter dois resultados. O primeiro resultado ela está relacionado à comparação do teste lógico. Sendo ele verdadeiro, temos a primeira resposta, e o segundo é o resultado da comparação, sendo ele falso. As instruções C são incrivelmente robustas e compõem a base de muitos modelos de planilhas, mas elas também são a causa de muitos problemas de planilhas. O ideal na instrução C é aplicar condições mínimas, como por exemplo, masculino e feminino, sim, não, talvez, só para exemplificarmos alguns casos, Mas às vezes é preciso avaliar cenários mais complexos que exigem alinhar mais de 3 funções juntas. Talvez você esteja pensando, mas o que é alinhar no Excel, professor? Bom, alinhar no Excel se refere à prática de unir várias funções em uma única função. Na versão 2007 do Excel, é possível apenas alinhar 8 vezes. A partir da versão 2010, é possível alinhar até 64 vezes a função C. Vamos a esse vídeo? Vamos lá aprender? Vamos lá então, pessoal. Então, no primeiro lance, nós faremos aqui 3 funções C alinhadas, 3 exemplos, ok? Então, no primeiro exemplo aqui, na planilha chamada aninhado, nessa planilha nós faremos o primeiro exemplo. Depois teremos aí o segundo exemplo, que é o aninhado 2, tá? E o terceiro exemplo, que vai ser o aninhado 3. Ok? No primeiro exemplo aninhado, então como vai funcionar? Então nós temos uma planilha de loja de brinquedos, bem simples, só para a gente entender o processo, de como construir uma função C aninhada. Lembrando que o limite máximo, na versão que eu estou utilizando, que é 2013, é até 64 Cs aninhados. Então, no primeiro instante, ele pede assim: se a quantidade comprada for menor ou igual a 10, dar 5% de desconto. Então, aqui eu vou criar a função C, pedindo para ele checar a quantidade comprada. Então, se a quantidade comprada for menor ou igual a 10, tá? Então, se a quantidade comprada for menor ou igual a 10, fiz o teste lógico, fiz a comparação, ponto e vírgula. A resposta verdadeira é dar 5% de desconto. Então, eu vou colocar aqui, 5%. É só isso que ele quer que apareça. Aí, ponto e vírgula, o que eu tenho para fazer ainda? Eu tenho 2 informações ainda para incluir. Ele pede ainda para comparar se a quantidade comprada for menor ou igual a 20, dar 10% de desconto. Se não, aí ele pede para dar 15%, ou seja, ainda tenho 2 respostas para serem acrescentadas. Além de 5%, eu preciso ainda acrescentar 10% no desconto ou 15%, depende da circunstância e da situação. Então, quando eu ainda tenho mais do que 2 respostas, então no caso aqui, nós temos 3, que é 5%, 10%, 15%. Poderíamos ter 64 vezes. Então, quando eu tenho mais do que 2, eu tenho que criar mais uma vez. Então, no lugar aqui do valor se falso, eu incluo aninho. Ou seja, eu acrescento a função C. Por que eu tenho que acrescentar? Porque no próximo condição, ele pede para comparar também. Se a quantidade comprada for menor ou igual a 20. Então ele faz uma outra comparação. Aí eu peço para ele olhar de novo se a quantidade comprada for menor ou igual a 20, tá? Vou trazer um pouquinho para a direita, fica melhor para a gente enxergar aí a função. Aí ele pede o quê? Se a quantidade comprada for menor ou igual a 20, então ele pede para dar 10% de desconto. Então, o valor verdadeiro dessa comparação agora vai ser 10%. Então, fizemos uma comparação aqui,
pedimos para ele olhar se a quantidade comprada é menor ou igual a 10. Então, no primeiro lance aqui, ó, se a quantidade comprada for menor ou igual a 10, ele vai gerar o quê? 5% de desconto. Ou seja, a resposta da primeira comparação é 5%. E aí, na sequência, nós fizemos uma outra comparação. Que ele pede se a quantidade for menor ou igual a 20, né? Então, ele pede para dar 10% de desconto. Então, a próxima comparação, eu incluo ela na sequência aqui, ó. Se a quantidade comprada for menor ou igual a 20, ele vai executar 10% de desconto, tá? Agora, se não for menor ou igual a 10, que vai dar 5%, se a quantidade comprada não for menor ou igual a 20, que vai gerar 10%, o que me resta é os 15%. Então aí, ó, eu acrescento na sequência da função C aqui, ó, né, da função C aninhada, porque é uma segunda função C que eu já acrescentei, então estou aninhando, né? Aí eu vou fazer o quê? O valor falso dela. Então aqui eu acrescento o quê? O ponto e vírgula para gerar os 15%, que é o que me resta. Então, ponto e vírgula, 15%. Por quê? Você está falando assim, ó. Você está dizendo que se a quantidade comprada não for menor ou igual a 10, que é 5%, tá? Ela pode ser menor ou igual a 20, que é 10%. Mas se não for nenhuma das duas, ele vai fazer o quê? Ele assume automaticamente os 15%, tá? Que é o que me restou. Aqui eu fecho dois parênteses, ó. Cada parênteses que você fecha está relacionado ao parênteses que você abriu. Então, conforme você fecha, ele mostra sempre a função C anterior que você abriu. Então, fechei aqui, mostrou vermelho. Fechar mais um parênteses, ele me mostra o preto, né? Ó. Tá? E aí eu tenho a função C, né, já aninhada com as condições de porcentagem aqui, ó. Tá vendo? Então, toda vez que for menor do que 10 a quantidade comprada, ele vai me dar 5% de desconto. Ó. Tudo que é menor que 10. Tá? Toda vez que a quantidade comprada for menor ou igual a 20, então na sequência, menor ou igual a 20, ele vai me dar, tá, ó, 10%, tá vendo? Menor ou igual a 20, 10%. E caso contrário, ele vai dar os 15%. Então, ó, tudo aquilo que está acima de 20, tá? Então, eu tenho aqui 25, 15%, 30, 15%. Esse é o primeiro exemplo de função C aninhada, e aqui nós estamos dando a resposta de cada comparação em símbolos de desconto, que é a porcentagem. Então, 5%, 10% ou 15%. Vamos para o aninhado 2, segundo exemplo. No aninhado 2 aqui, ó, ele traz as condições, 3 condições também. Lembrando que eu posso ter até 64. Então, aqui nós estamos trabalhando com 3, só para vocês terem a noção. Então, cada vez que eu vou criando mais de uma condição, então se eu tivesse 4 comparativos, eu vou usar 3 funções Cs e um valor falso no final, que aí seria a quarta resposta. Então, para cada um eu vou gerando uma comparação e a última sempre é a resposta do falso. Então, para a ação aqui ele pede o quê? Produtos com estoque menor de 10, fazer pedido, é a ação. Quando os produtos estiverem com estoque entre 10 e 20 unidades, fazer a promoção. A ação vai ser fazer promoção. E quando os produtos com estoque, no estoque aqui, ó, estiverem acima de 20 unidades, fazer a propaganda. Então aqui a resposta, nós estamos já visualizando que a resposta será em texto. Então a ação vai ser igual a C. Eu peço para ele checar o estoque. Então se o estoque, tá? Que aqui é o C2, né? Mas aí ele já vai acrescentar estoque porque eu estou usando formatação de estilo formatar como tabela, por isso que ele vai trabalhar com essas informações. Isso foi comentado no vídeo anterior, depois deem uma olhada lá, tá? Para quem não viu o anterior, lá eu estou explicando por que ele aparece essas palavras, legal? Então, se o estoque for menor do que 10, o que eu faço? Ponto e vírgula. Então, fiz a comparação, automaticamente fiz o teste lógico. Ponto e vírgula, ele vai me abrir em negrito o valor se verdadeiro. Resposta caso esse comparador esteja verdadeiro. Então, se
for menor do que 10 o estoque, ele vai ter que fazer o pedido. Lembrando que quando é texto eu jogo entre aspas. Vou pôr aqui, ó, fazer pedido. Fiz a primeira comparação, gerei a primeira resposta, que é fazer pedido, eu tenho ainda duas respostas, fazer promoção e fazer propaganda. Então, quando eu dou o ponto e vírgula, eu não posso já gerar o valor falso. Por quê? O valor falso é se eu tivesse duas respostas, fazer pedido, vamos supor que eu tivesse só fazer promoção e fazer pedido. Pronto, aí eu faria ponto e vírgula, entre aspas, fazer promoção. Não é o caso, porque eu tenho três respostas ainda. Então eu vou fazer o que aqui? Vou criar mais uma função C. Então eu acrescento após o ponto e vírgula o C. Abro ele aqui, ó. Tá? Deixa eu abrir um pouquinho mais. Ele pede para checar, né, se a quantidade está entre 10 e 20. Então agora eu faço isso. Se o estoque for menor ou igual a 20. Então, entre 10 e 20, porque o próximo ele fala acima de 20, então é 21, tá? Precisa estar atento nessas questões também. Então, menor ou igual a 20, ponto e vírgula, fazer a promoção, né? Fazer promoção é a ação que deve ser executada. Então, entre aspas, fazer promoção, tá? Então, a função ficou, né, está ficando assim, ó. Então, se o estoque for menor que 10, resposta disso, fazer pedido. Se o estoque for menor ou igual a 20, resposta disso, fazer promoção. Se não for fazer pedido nem fazer promoção, vai ser o quê? Fazer propaganda. Então, eu já coloco ponto e vírgula, é a última resposta, então ela entra no valor se falso. Então, entre aspas, fazer propaganda. Fecho aspas, fecho os dois parênteses, já tenho as respostas aí. Né? Então, toda vez que o estoque estiver abaixo de 10, né? Tá aqui, ó, menor do que 10. Então, estiver abaixo de 10, fazer pedido. Tá? Toda vez que ele estiver entre 10 e 20, fazer promoção. Então, tem aqui e aqui. E toda vez que ele estiver acima de 20 unidades, fazer propaganda. Então, tenho 3 dentro desse critério. Tá vendo? Então, é a função C aninhada com texto. E o último exemplo, terceiro exemplo, função C aninhado 3. Aqui ele pede para que, utilizando a função C duas vezes, né, que é o C aninhado, que vai dar na mesma que as anteriores, é só para a gente entender. Ele quer descobrir se a média do aluno é maior ou igual a 7, caso sendo menor ou igual a 7, maior ou igual a 7, a resposta será aprovado. Caso contrário, verifique se a média é menor que 5, se verdadeiro o aluno estará reprovado. E do contrário, ou seja, se não tiver aprovado e nem reprovado, o aluno ficará de exame. Então aqui vai ficar assim, ó, igual C, vou buscar aqui a média, que nesse caso é a célula K4, tá? Então, se a média final for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, entre aspas, porque é um texto que eu quero que apareça, o aluno estará aprovado. Ponto e vírgula, ainda tenho duas respostas, que é a reprovado, né, e exame. Tá? Para reprovado, ele quer que verifiquemos se a média é menor do que 5. Então, na sequência, eu abro outro C, tá? Então, eu falo para ele lá que se K4, que no caso é a média, né? Ó, eu posso digitar o K4, como eu posso buscar a célula com a setinha. Então, se a média final for menor, vou trazer mais para a direita aqui, menor do que 5, então o aluno estará reprovado. Caso contrário, se a média final não for maior ou igual a 7, que é aprovado, e se a média final não for menor que 5, que é reprovado, ele estará automaticamente no valor se falso, que é a resposta exame.
Então aqui eu abro aspas e jogo ele em exame. Fecho aspas, fecho dois parênteses e já tenho a resposta para todos os meus alunos. Já sei quem foi aprovado, quem está reprovado e quem ficou de exame. Então aí eu utilizei a função C nesses três exemplos, alinhado com 3 respostas. Poderíamos ter 4 respostas, 5 respostas, 6, até 64 respostas. Então essa versão 2013 ela me dá essa possibilidade. Legal? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não esquece de comentar se esse vídeo foi útil, porque isso ajuda muito aí nas preparações das aulas, ok? Eu conto com vocês, isso vai me ajudar bastante. Se você gostou da aula, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Curte, compartilhe o canal com seus familiares, amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e aprendam informática sem sair de casa. Quero agradecer mais uma vez a você que está assistindo o canal pela primeira vez, né? E a vocês, nossos alunos e alunas que já fazem parte deste canal e que têm me acompanhado. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida de vocês, que o Senhor abençoe e multiplique em suas vidas por todo o apoio e carinho dedicado ao canal.